pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre redação e a gente vai ter uma série, na verdade, de vídeos como esse. E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre como começar a redação, tá bom? As redações, elas, você sabe, podem depender do tipo do gênero que é solicitado. O gênero mais solicitado em redações para fazer vestibular ou Enem, ou até mesmo alguns concursos, é a dissertação. Ela também tem suas subdivisões, né? Mas a dissertação que mais é exigida do candidato é a dissertação argumentativa. O texto dissertativo, ele é um texto que pretende revelar opinião, que vai passar uma opinião, além de opinião, é uma opinião crítica, né, sobre algum assunto. E vai fazer isso por meio de defesa do ponto de vista, de argumentação, de argumentos para poder defender esse ponto de vista ou para contrapor, contradizer um ponto de vista que tiver assim expresso. Você adora fazer isso e às vezes nem pensa que tá argumentando, né? Que pode estar juntando aí vários argumentos para fazer redações. Quando você tem temas que você acha polêmico na escola, quando você tem temas que você acha polêmico na sociedade, você pode parar para pensar sobre isso, sobre o que você pensa. Então você vai criar a sua teoria, você vai criar o seu ponto de vista e você pode, às vezes gasta tempo e às vezes até fala nas aulas ou na roda de amigos sobre o que você pensa. Se você pensa sobre o governo, o que você pensa sobre as coisas que acontecem ao seu redor na sociedade, o que você pensa sobre o que aconteceu na sua família. A universidade, ela faz a sua seleção por meio de vestibular ou por meio do Enem. Algumas universidades públicas ou particulares, elas têm o seu próprio vestibular, sua própria prova de seleção. Nesse vestibular você faz tanto as questões de português, física, química, matemática, etc., quanto redação. Cada uma delas pode exigir de maneira diferente de você a escrita dessa dissertação. Aqui no Rio Grande do Sul, a URGS tem um jeito próprio de pedir. Ela usa mais o texto só dissertativo. O Enem, ele é um processo de seleção brasileiro. A ideia dele, quando foi criado, é que ele pudesse servir e ser adotado por todas as universidades. Mas nem todas elas aceitaram. De qualquer modo, muitas usam o processo seletivo do Enem. E ele exige dos candidatos a dissertação argumentativa. E para isso você tem algumas coisas que precisa saber. Nós vamos começar pelas 5 competências utilizadas para você poder escrever e também que serão as competências de avaliação da sua redação. Eu utilizei aqui uma maneira mais resumida para expressar o que cada competência vai cobrar de você e cada competência custa 200 pontos, totalizando 1000 pontos que você pode tirar na sua redação do Enem. O primeiro deles é o domínio da norma culta. Então, todo corretor e todo escritor, né? Vamos partir da base do escritor. Então, todo candidato, todo redator de dissertação precisa ter o domínio da língua portuguesa. Eu preciso conhecer o máximo possível de palavras, de ortografia das palavras, de regência, de concordância verbal, de utilização dos períodos compostos, aí principalmente dos conectivos. Preciso demonstrar então domínio da escrita formal e o que me ajuda a fazer isso é o meu conhecimento de gramática. Só que às vezes a gente vai bem nas matérias durante os anos da escola e depois a gente chega lá no terceiro ano, depois vai fazer o Enem e percebe que você esqueceu tanta coisa, né? Então a melhor maneira de você se tornar um bom redator, uma pessoa que conhece bastante da língua formal, gente, é ler. Não tem outra maneira de se tornar melhor. Você pode treinar a gramática, mas nem isso vai fazer você ser um melhor escritor. Mas a leitura e o estudo da norma culta, das regras, da língua padrão, isso sim vai garantir um sucesso para você. A segunda competência é você se manter dentro da proposta textual. É você saber identificar o tema, que geralmente vem bem certinho para você, né? Escreva sobre o tema e daí tá lá certinho. Você vai identificar esse tema e você não vai sair dele. Uma das coisas que mais acontecem é as pessoas
saírem do tema, fugirem totalmente, ou tangenciarem o tema, que é você falar sobre alguma parte do tema, ligado ao tema, mas não necessariamente o que o tema queria. Na competência número 2, eles também vão analisar, e você como escritor precisa ser capaz de conseguir estruturar, gente, até coisa de estética, de saber se você consegue colocar o recuo para fazer parágrafo, de saber se você consegue escrever até o final da linha, separar corretamente as palavras lá no final da linha, retornar no início da outra linha e fazer um texto coeso na questão estética. Também vai ser analisada aqui se você sabe escrever dissertação, se você não foi lá e escreveu um poema, sendo que o gênero exigido é dissertação argumentativa. Então também vai ser analisada essa questão estrutural desse gênero textual. A terceira competência é a seleção das informações. Ele vai querer, o escritor precisa saber identificar, organizar, selecionar as informações que ele vai querer trazer para dentro do texto, para defender o seu ponto de vista e para usar para argumentar. Então, quando você lê um texto de apoio, quando você pensa sobre um tema, você já vai pensando em quais são as informações que eu sei a respeito disso, sem estar ali nos textos de apoio, o que eu posso pensar a respeito disso. Como que eu vou organizar isso dentro do meu texto? Não dá só para eu ir lá e jogar essas informações. A quarta competência, conhecimento de mecanismos linguísticos. Na quarta competência, você tem aqui agora como é que eu vou utilizar os conectivos, como é que eu vou utilizar as retomadas para não repetir palavras, os elementos de coesão, para amarrar o meu texto, para fazer a progressão textual. Será que eu sei iniciar com expressões adverbiais que me identifiquem o contexto, o tempo, o lugar? Depois eu vou utilizar conectores para expressar as oposições, a conclusão. Será que eu sei utilizar isso? É isso que é analisado aqui no na quarta competência. A quinta competência é se você soube fazer bem feito a elaboração da sua proposta de intervenção. Você precisa ser capaz de pensar sobre um tema e achar uma possível solução. Olha, tem que ser possível, viu? Ou maneiras para contribuir com a resolução ou com a implementação de uma solução. É importante você saber, e eu já disse isso para alguns de vocês, que a palavra que mais se usa quando vai fazer conclusão é conscientização. E eu já disse para vocês que conscientização é uma coisa que todo mundo é consciente. E aí a pessoa resolve, mesmo consciente, não fazer aquilo que ela devia fazer. A gente sabe que não devia poluir o mundo, e que a gente faz. A gente, eu tô falando de uma maneira genérica, né? Eu sei que talvez você individualmente faça a sua parte, selecionando lixo e tudo mais, não poluindo, mas você sabe que apesar de todo mundo entender que isso é uma coisa ruim para o planeta, a gente não parou de poluir, né? Você ainda joga, às vezes, o papel pela janela, não acerta o lixo na sala de aula. Consciente nós somos, então não usa mais essa palavra, é preciso se conscientizar, não, vamos procurar outras pessoas para resolver o problema, tá? Mas a aula de hoje não é para resolver problema, a aula de hoje é para saber a introdução. Todo mundo sabe que uma dissertação, aliás, qualquer texto, né, precisa de uma introdução, de um desenvolvimento e de um final, uma conclusão. Na introdução, eu costumo usar de maneira mais geral, mais generalista, a palavra contextualização. Eu tenho que ser capaz de contextualizar o leitor. Se o leitor nunca tivesse lido nenhum texto de apoio, nunca tivesse visto o tema, conseguiria entender o meu texto e saber do que eu tô falando. Qual é o assunto que eu estou descrevendo ali, colocando a minha opinião. Então, eu preciso iniciar o meu texto com contextualização. No desenvolvimento, eu vou argumentar, aí eu vou colocar o meu ponto de vista, vou usar palavras provocativas, vou utilizar todo o meu potencial para convencer o meu leitor de que o meu ponto de vista é melhor do que o de outras pessoas. Conclusão.
eu vou então propor uma solução prática. Pode ser simples, não precisa ser mirabolante. Eu coloquei aqui para a instrução algumas coisas que você precisa se lembrar e saber e algumas coisas que tem que estar presente na introdução. Então vamos lá. É importante que você leia muito bem a proposta para conseguir fazer uma introdução bacana, uma introdução legal. É muito importante e tem que estar na introdução o seu tema. Então é importante você ler o tema e é importante você utilizar as palavras principais do tema lá na sua introdução do texto. Criar uma tese, a gente vai falar dessa palavrinha, né? Que tanta gente tem medo, nem sabe o que é uma tese. Eu preciso criar minha tese, minha teoria sobre aquele tema. Que tudo tem tudo a ver com o meu ponto de vista. Eu preciso tentar pensar quais são as citações de filme, de música, de livros que eu li esse ano que podem me ajudar aqui a defender esse meu ponto de vista. Não tô falando isso baseado no achismo. Duas partes importantes para estarem na sua introdução, então, é o tema, preciso saber retomar o tema dentro da minha introdução e eu preciso identificar a minha tese. A introdução pode ter ali entre 3, 4 linhas, tá? É importante às vezes eu economizar linhas ali na introdução para poder usar na hora de argumentar. Tem bastante gente que gosta de usar mais coisas para explanar melhor cada argumento, né? Mas tá, vamos falar só da introdução agora. Então, na minha introdução eu vou apresentar o tema. Eu posso utilizar algumas dessas expressões que eu coloquei aqui para você, no que concerne, no que diz respeito, em relação a, tá bom? Ao refletir sobre tal coisa, e aí você pode utilizar essas palavras para iniciar o seu texto. Você vai expor a tese, e eu falei para você, né? Tese é a minha teoria sobre o assunto, é o meu ponto de vista, é o que eu penso sobre isso, é uma frase afirmativa que eu posso escrever no meu rascunho para fazer várias frases, eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês, para tentar pensar, olha, nessa tese aqui eu consigo desenvolver todo o meu texto. É importante eu lembrar que a tese que é em torno da tese que eu vou desenvolver todo o meu texto, que o texto inteiro vai girar. E o meu corretor, quando ele for ler o meu texto, ele vai conseguir entender, olha, todo o texto dessa pessoa gira em torno disso. A tese dela, a teoria dela. O leitor do seu texto, ele vai iniciar a introdução lendo e vai terminar e vai saber dizer assim, olha, com quem acontece, onde acontece, qual é o assunto que ele vai descrever, qual que é um vislumbre do ponto de vista dele. Então, isso é a linha de raciocínio, é você conseguir levar numa costura textual que tenha lógica, sequência lógica de ideias. Eu coloquei aqui para vocês um tema que na hora que eu tava montando aqui o slide veio na minha cabeça e aí eu escrevi. Vamos supor que você tivesse uma redação cujo tema fosse o Sistema Público de Saúde no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Vamos supor que você tivesse esse tema aqui. Então, olha só, vou ler de novo. É Sistema Público de Saúde. O que é Sistema Público de Saúde? É tudo que é oferecido para as pessoas, para o público aqui no Brasil, ou eu vou falar no mundo, e já começa a tecer uma tese, vou colocar no Brasil. Então, um sistema público de saúde, enfrentar a pandemia, eu sei sobre isso, pandemia de quê? De Covid-19, poxa, tá todo mundo falando disso, então eu sei bastante disso. Então, tá, então vamos lá. E aí eu tenho que agora pensar na minha tese. Eu escrevi algumas teses possíveis, olha só. Vamos supor que eu, como escritor, quisesse defender anos de falta de investimento em saúde pública expõe as necessidades do Sistema Único de Saúde. Olha só essa tese aqui, né? É uma tese que eu tenho, então, que com o Sistema Público de Saúde, vou falar de SUS, de hospital público, talvez, de atendimento público, e que como o governo não investiu muito nisso antes, agora, nessa pandemia, ele está sofrendo, ele está vendo as grandes necessidades que esses sistemas públicos tinham e não foram sanadas antes. Olha outra tese. No Brasil, o Sistema Único de Saúde é o maior responsável pelo atendimento aos doentes.
Olha só, essa tese aqui, ela é uma tese válida, né? Então, a minha teoria é que para o enfrentamento da Covid-19, o maior aliado do Brasil, do brasileiro, é o atendimento público de saúde. Outra tese que você poderia utilizar, podia pensar, olha só essas próximas duas aqui, o tanto que elas são provocativas. Países onde há serviço público de saúde, mais cidadãos têm chance de tratamento. Olha só, você já parou para pensar que a gente tendo acesso gratuito a alguns hospitais, né, no Brasil, ou o SUS, ele garante pra gente, né, atendimento, seja qual for a nossa classe social, um meio de tratar pessoas que de outra forma não poderiam ser tratadas. Você sabia que nos Estados Unidos não existe esse serviço e que os serviços médicos lá custam muito caro? Então pensa só, se eu tiver uma gripe, eu vou continuar indo trabalhar, porque eu não posso ir no médico e pedir um atestado para uma gripe. Eu não vou pagar um médico para me dar um atestado para uma gripe, porque vai ser mais caro pagar o médico para eu não ir trabalhar do que se eu for trabalhar e receber, porque o dinheiro que eu vou receber às vezes nem paga o atendimento que eu vou precisar ter. Então, nos Estados Unidos, a questão é bem complicada. Muita gente vai acabar perecendo, não só na pandemia de Covid-19, né? Mas muita gente vai acabar perecendo agora porque eles não têm esse atendimento gratuito, esse serviço público de saúde. Bom, eu até coloquei daí o contrário, aí você pode ler. E aí eu resolvi que eu ia criar uma introdução bem básica, bem simples, para você poder entender um pouquinho. Olha só, eu escrevi então iniciando. Em razão da pandemia do novo coronavírus, então ele já começa ali com uma expressão adverbial, e eu já começo também colocando um pouquinho do tema, em razão da pandemia do novo coronavírus. Os atendimentos hospitalares exigirão do governo uma atenção maior. E as grandes necessidades do sistema de saúde pública, e aí você já viu citando palavras do tema, estão agora escancaradas perante a sociedade brasileira. Veja, bem simples, se você prestar bem atenção, eu utilizei um período apenas, né? Eu utilizei uma vírgula para separar uma das orações, depois utilizei um conectivo de adição, que é o E, para poder juntar mais orações, e eu consegui colocar a minha tese, que é a de que a pandemia, a doença trouxe, né, para a cara da sociedade os grandes problemas da falta de investimento na área do serviço público de saúde e eu já coloquei aqui palavras provocativas, está escancarada, né, perante a sociedade brasileira, a falta de investimento, né, a necessidade, ela exige do governo. Eu já comecei até a provocar quem é que depois eu vou trazer lá no final do meu texto para intervir, como proposta de intervenção. Então, na minha introdução, eu preciso ver essas coisas aí e eu espero que você tenha pelo menos tido um vislumbre, um pouquinho, para poder conseguir construir a introdução dos seus textos. É isso, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço.